Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, se inscreva e ative o sininho para vocês terem as notificações, tá? E também compartilhe o nosso material, que hoje a gente vai ter mais uma aula para o Enem. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente no Enem, que são sobre as funções. Eu vou abordar sobre a função linear, quadrática e exponencial. Bom, então vamos relembrar algumas coisas, né? A função linear, ela tem este molde, né? Ax mais b, em que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O coeficiente angular é muito importante que vocês saibam que, se ele for menor que zero, nós estamos diante de uma reta decrescente. Se ele for maior que zero, nós estamos diante de uma reta crescente. E se o coeficiente linear for igual a zero? Aí nós estamos diante de uma função constante, certo? Bom, tendo isso em vista, a gente tem diversos problemas que a gente encontra na prova do Enem que aborda um sisteminha simples assim de função linear. Por exemplo, nós temos aqui um problema de custo variável. Suponha que nós tenhamos um custo fixo de R$500, independentemente da gente ter uma ou outra camiseta. Nós temos um custo fixo de R$500. E nós temos o custo de cada camiseta R$20, certo? Tendo isso em vista, se a gente for modelar este problema, o custo, ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente cada valor da camisa vezes a quantidade mais o valor fixo, que é R$500. A partir desse momento, você sabendo modelar, né, este problema, a gente consegue resolver muitas coisas no Enem que dizem respeito a isso. Uma coisa também que é importante é vocês saberem identificar o gráfico, né? As retas do gráfico, onde há intercepção, né? Tanto no eixo Y como no eixo X. No eixo Y é importante que você conheça o coeficiente linear, que é onde a reta intercepta no eixo Y. E se você igualar uma função linear a zero, você consegue encontrar o ponto onde há intercepção no eixo X. Bom, dito isso, agora nós vamos partir para a função quadrática, né? A função quadrática, ela tem o molde de ax² mais bx mais c, em que a, b e c são constantes e x é a variável dependente, né? Independente e y é a variável dependente ou f de x. Bom, da mesma maneira, é importante a gente analisar o a, né? Nesse caso, se o a é menor que zero, nós temos um gráfico que a concatividade é para baixo. Se a gente tem um a maior que zero, a concavidade, melhor dizendo, é para cima. E a gente tem o delta, que ele é igual a b2 menos 4ac. A partir disso, nós conseguimos encontrar as raízes, que é onde o gráfico intercepta no eixo X. As raízes a gente encontra por essa fórmula, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então agora a gente vai para o exemplo do lançamento vertical. O lançamento vertical, na física, né? Ele é descrito por essa equação, né? Altura inicial, velocidade inicial vezes o tempo e menos metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Percebam que nós estamos diante de uma função do segundo grau, certo? Em que a velocidade aqui, por exemplo, inicial é 20 metros por segundo, a altura inicial, isso é nós que definimos, né, o problema, a altura inicial 50 metros e a gravidade 9,8 metros por segundo ou 10 metros por segundo arredondadamente, né? Agora, nós precisamos resolver isso, tá? Então, vou apagar essa parte aqui. E a gente vai definir como que a gente modela esse problema. Então, se a gente tem ali a função, vamos colocar aqui a função h de t em função dos valores que nós temos definido. Então, o h0 é 50 metros. Então, a gente tem 50 mais a velocidade inicial, que é 20, vezes t, mais menos, né? Quer dizer, metade da aceleração da gravidade por uma questão de facilidade. Vou arredondar para 10. 10 dividido por 2 vai ficar menos, então a gente pode colocar aqui direto, né? Menos 5t ao quadrado.
Estamos diante de uma função de segundo grau em que, se eu for organizar da forma trivial que a gente verifica nos livros de matemática, isso fica menos 5t ao quadrado mais 20t mais 50. E nós temos aqui uma modelagem de um problema clássico da física. Então, se a gente igualar isso a zero, a gente vai encontrar as raízes. Delta é igual a B2 menos 4AC. E aí, resolvendo o delta, se a gente for resolver o delta, isso vai dar, né, 400, eu vi que é 20 ao quadrado, né, menos 4 vezes menos 5 vezes 50. Então, esse delta, ele vai dar, salvo engano, 1.400. 20 ao quadrado é 400, menos vezes menos mais, 20 vezes 50, 1.000. Certo? Então, o delta deu 1.400. A partir daqui, vocês já conseguem saber, por exemplo, quantas raízes tem reais, né? Nesse caso, como o delta é maior que zero, nós temos 2 raízes reais. E a partir do delta, só para a gente complementar mais um pouco, a gente viu que o delta é 1.400, certo? Se o delta é 1.400, a gente vai calcular as raízes. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí a gente pode, né? X é igual, o b é 20, então menos 20, mais ou menos raiz quadrada de 1.400 sobre 2 vezes menos 5, pois o a é menos 5. Tá bom, pessoal? Então basta vocês resolverem, aí vocês terão a finalização deste problema. Agora, pessoal, nós vamos ver as funções exponenciais, né? A função exponencial, ela tem esta carinha aqui, né? A elevado a x, de forma genérica. Nós temos um valor aqui que está entre 0 e 1 quando nós tratamos de uma função decrescente, e quando a função exponencial ela é crescente, o a é necessariamente maior que 1. Bom, é importante lembrar que a função exponencial, né, por exemplo, um exemplo da decrescente, né, ela tende a decrescer bastante aqui, mas ela nunca toca o eixo x. Então, a gente tem uma assíntota horizontal em y igual a zero, que nunca, justamente esta assíntota, não permite que haja digamos assim, uma ligação do eixo x com o gráfico de exponencial. Bom, dito isso, nós temos algumas regrinhas aí de potenciação, como, por exemplo, vale muito bem lembrar que um número elevado a uma soma é a mesma coisa, né? A soma que eu digo aqui nos expoentes é a mesma coisa da gente descrever esse número elevado ao primeiro expoente vezes este mesmo número elevado a um segundo expoente. Então, se eu tenho o mesmo número elevado a expoentes diferentes, eu posso conservar a base, né? Retornar aqui, conservar a base e somar os expoentes. Isso equivale a isso. Como também a subtração dos expoentes diz respeito, né, à subtração de uma mesma base em que eu tenho expoentes diferenciados. Então, a elevado a m menos n é a mesma coisa de a elevado a m dividido por a elevado a n. Se eu quiser reverter isso, eu mantenho a mesma base e subtraio os expoentes, m menos n. Claro que isso aqui está um pouquinho exagerado, mas é um expoente. Bom? E quando eu tenho um número elevado a um expoente e este número com este expoente está elevado a um segundo expoente, eu multiplico os expoentes. Então, a elevado a m e depois esse conjunto elevado a n é a mesma coisa de eu dizer que a está elevado a m vezes n. Bom, então vamos ao exemplo, tá? Exemplo, nós temos aqui uma questão de população, um crescimento populacional de bactérias, que ele é modelado, este problema, por essa fórmula aqui. P de T, população total, né? A população em função de T, é igual à população inicial vezes 1 mais R elevado a T, em que P inicial é 100, população inicial é 100, a taxa de crescimento é 0,10, que é o R, e o tempo em dias que eu quero descobrir. Então, suponha que eu queira saber o crescimento populacional dessas bactérias após 5 dias. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui os valores, né? Então, vamos lá.
Eu tenho aqui, então, que o P0, né, que é a população inicial, é 100 vezes 1, mais a taxa de crescimento, que é 0,10, elevado a 5. Se a gente fizer essa continha, né, vou apagar aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 100 vezes 1 mais 0,10, 1,10, elevado, isso aqui, elevado a 5. Isso elevado a 5 dá aproximadamente 1,61. 1,61 vezes 100 vai dar 161 aproximadamente, porque esse número aí é um número fracionado. Bom, então após 5 dias nós tivemos o quê? Um aumento de uma população inicial de 100 bactérias, por exemplo, para 161, certo? Então aqui exemplifica a função exponencial.